todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aproveitar e agradecer antecipadamente a Marlene pela gentileza dela ter trocado a aula, antecipado a aula. Obrigada, Marlene, que você nos ajudou muito, né, Sandra? Então, agora eu vou iniciar. Nós vamos, então, serenando os nossos corações e as nossas mentes, e vamos assim nos entrelaçando com os nossos mentores individuais e agradecendo imensamente a eles por toda a sustentação que recebemos durante todo o dia, para que assim pudéssemos estar aqui reunidos nesta noite. E agora nós vamos caminhando juntamente com eles até o encontro do mentor espiritual responsável pelo curso básico 1, onde nós vamos cumprimentando e nos unindo também a todos os alunos que se encontram na espiritualidade, unidos a nós para esse aprendizado desta noite. E vamos assim caminhando de encontro ao nosso querido Pai João, o mentor espiritual da nossa casa, e nos unindo a ele, a todos os benfeitores que lá trabalham junto com ele, e agradecendo assim por todo o amparo e sustentação que recebemos a cada dia. E agradecidos e felizes que estamos nesse momento, nós vamos então sentindo o amor de Jesus que envolve a cada um de nós, que envolve também e ilumina os nossos lares, os nossos familiares. E assim nós vamos fazendo a prece que Jesus, nosso Mestre, então nos ensinou, para que ela possa chegar até Deus, nosso Pai, nosso Criador, em forma de agradecimento e retornar até nós, nos dando toda a sustentação, todo o amparo para a realização da nossa aula na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, então, nós vamos dar por iniciada a nossa aula da noite de hoje, em nome dos benfeitores espirituais, de Jesus, nosso mestre e amigo, e de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, então, eu vou convidando a Mari para que ela possa, então, fazer a leitura desta noite, que está no livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E a lição é de número 32, Mari. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, presentes. Boa noite. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois da sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância da sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto, para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considerem as bênçãos de alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Mari. Vamos lá agora ao entendimento. Na verdade, o texto já fala um pouco, né?
logo no começo, o presente é sempre um sinal de afeto e distinção. Então, o presente não pode ser uma troca, não pode ser um pagamento, não pode ser usado como troca de favores. Ele tem que ser dado de coração. Eu coloquei aqui como um símbolo de amor de quem oferece um presente. O símbolo para o outro. E que esse presente, não importa, muitas vezes, o que a gente, quando vai dar um... Oh, deu para ouvir? Deu um problema aqui. Quando a gente vai presente, às vezes a gente fica preocupado em dar algo com valor, e às vezes só o fato de presentear com algo simples, algo, por exemplo, que tenha uma utilidade prática, um significado para outra pessoa, já é tão importante. E é interessante aqui, né, quando se fala assim, quando você, por exemplo, oferta uma obra, né, algo que você fez, não seria de bom tom ou levar pessoas para ver aquilo, ou para não deixar o outro, né? Porque às vezes O som fechou de novo. do que receber. Então, às vezes, eu fico meio constrangida. E no caso que você recebe algo que a pessoa fez, ela querer mostrar para todo mundo, aquilo pode causar lá um embaraço, né, nas relações afetivas, como diz o texto. Mas eu acho que o mais importante, assim, é muito ético, né? A questão, o quanto você está vendo o presente como uma doação e entender que aquilo vai de encontro, assim, é um símbolo de amizade, né? Que não precisa ter valor, que não precisa ser exposto e nem contado aos outros. É isso que eu entendi. Isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo que você falou, Mari, acho que você já falou tudo, né? O importante mesmo é a intenção da pessoa, né? Aquele carinho, aquele afeto, aquele amor. Não importa o valor material, né, do presente. Você lembrar daquela pessoa. É tão bom quando alguém lembra da gente, né, dando um presente, por mais simples que seja, mas de coração é muito bom, né? Acho que é isso que a lição vem trazer. O André aqui foi bem claro, né? Então, posso convidar. Você quer falar alguma coisa, Sandra? Posso passar para a Marlene? Pode. Então, eu vou passando a aula para a Marlene, pedindo a Jesus que envolva a Marlene em muita luz, né, em muita proteção, para que ela possa nos passar tudo aquilo que ela preparou, e eu tenho certeza que com muito carinho, com muita dedicação para nós nessa noite. Seja muito bem-vinda, Marlene. Boa noite, mais uma vez. E hoje o nosso tema é retorno à vida corporal. E eu vou começar a saga, que é compartilhar a janela. Deixa eu ver se vai dar certo. Ai, aqui é diferente. Deixa eu ver aqui, selecione a janela. Espera lá. Marlene, você vai aqui no share screen, você foi? Aqui, não, achei aqui. Achou? Ok. Achei. Aí. Foi? Ainda não, pera, vamos ver se vai. Às vezes, acho que deve estar indo, vamos ver. Foi lá pro... Como é que chama? Já mudou, foi sim. Estamos vendo Então, a sua aula. então, agora eu preciso fazer uma outra coisa aqui, que é tirar vocês desse cantinho e passar para cá. Isso. Abrir mais um pouquinho aqui. Ah, meu Deus do céu. Não é isto. Eu queria deixar minha janela mais aberta, mas ela não está fazendo coisinho aqui para mim, sabe? Fazendo aquele... Fecha o chat para você. Você estava com o chat aberto? Estava, mas agora não mais. Você já fechou, tá. Já. Tá. Mas, enfim, chegou a aula aí, é o que importa. Aqui tá ótimo.
Tá aí? Tá ótimo. Então, nós estamos no retorno à vida corporal. Esse capítulo, digamos assim, ele foi dividido em 3 partes, porque é um tema bastante abrangente e, ao mesmo tempo, diversificado, porque nós temos muitos detalhes no retorno à vida corporal, assim como da vida corporal para a vida espiritual. Vocês já devem ter visto, né? O prelúdio do retorno é a união da alma com o corpo. Hoje nós vamos ver faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, idiotismo e loucura e suicídio. E depois vamos seguir com, na infância, simpatias e antipatias e esquecimento do passado. Tudo isso para tratar do retorno à vida corporal. Então, vamos lá. Aqui, as questões do retorno à vida corporal vão de 330 a 399. São muitas questões. Nós vamos estudar da 361 até a 378. Influência das faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, idiotismo e loucura, suicídio e, na parte B, o jugo leve. A espiritualidade superior nos diz que a volta dos espíritos para a vida social no planeta tem muitas variáveis que nós devemos estudar para entendermos esse processo de reencarne, porque ele é muito laborioso e está condicionado à história do espírito imortal que somos. Esse retorno está essencialmente ligado à nossa história de vida. Como é que nós chegamos neste momento? E que é o nosso melhor momento. Kardec, então, vai escrevendo, né, o Livro dos Espíritos, baseado nas questões que ele formula para a equipe do Espírito Verdade, mas nós precisamos pensar um detalhe que às vezes nos escapa. Como era a organização da sociedade no século XIX? Como é que ele está inserido nessa sociedade? E aquilo que ele escreve está também cheio desses conceitos sociais vigentes. Tanto os conceitos sociais, quanto os educacionais, quanto os da própria ciência, completamente diferentes daquilo que nós vemos hoje. Mas ele vai falar também sobre a condição e o objetivo do homem na Terra. Isso é o que vai diferenciar a questão do Kardec ser um homem do século XIX, porque ele traz uma doutrina que é mais avançada do que a sua época. E ele, então, começa, como o seu processo pedagógico sempre, com muitas questões, ele vai e volta, formula aquelas mesmas questões de outra maneira, para ter certeza de que aquele conteúdo está bem apreendido. Então, não se percam, não pense que, porque ele falou de um jeito, nós não vamos retomar porque ele falou de outro jeito. Porque é assim que ele vai esclarecendo. Na questão 361, ele pergunta para a equipe de onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más. Ele quer saber se dentro desse homem, quais são as qualidades, de onde que vem a diferença. E eles respondem para ele, são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Falar assim pode parecer simples,
Mas nós, como espíritos integrais, como homem integral, nós temos muitas variáveis. E são essas variáveis que vão dizer se eu estou mais para o anjinho ou mais para o vermelhinho, de acordo com as minhas escolhas pregressas, de acordo com aquilo que eu fui angariando em toda a minha jornada. E aí nós vamos saber, então, que as qualidades morais são atributos do espírito. Fatores culturais e materiais influenciam, mas a verdadeira moral é a moral ensinada por Jesus. Quanto mais ele estiver trabalhando, preconizando, fazendo, praticando a moral de Jesus, mais próximo da perfeição, mais esses atributos estão evidentes. Esses atributos são também as aquisições das nossas vidas passadas. Aquele que é chamado homem de bem, aquele que está lá no nosso Evangelho, no capítulo 17, com toda a descrição daquele que é o homem de bem, o que nós precisamos fazer para sermos um homem de bem, aquele já conquistou as boas qualidades. No entanto, o homem vicioso, aquele que ainda não conseguiu chegar a esse patamar, é porque nele habita um espírito imperfeito. Até aqui está claro? Tudo bem? E qual é a diferença? Como é que é a prática do homem de bem? O homem de bem, sentindo-se homem como humanidade, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ele consegue ter já essas aquisições em si, faz parte dele. Ele se condói com a dor do outro. Quanto mais puro, mais ele é guiado para o bem, mais virtudes ele conquista, se aproxima mais das leis divinas, e ao se aproximar das leis divinas, ele se aproxima da felicidade. Kardec chega a perguntar, né, sobre essa questão da felicidade. Aquele que não é ainda um espírito valoroso, ele está se afastando das leis de Deus, ele está afastado das leis de Deus, e ele, portanto, está dissociado da felicidade, porque ele sofre consequências das suas próprias escolhas. Aquele que não conquistou ainda as virtudes, ele busca se aprimorar, ele precisa se aprimorar. E aí Kardec vai perguntar se existe espírito mau, e aí eles respondem que não existe espírito mau. Aquele que é mau, aquele que ainda não é bom, é porque ele ainda é um espírito imperfeito. Ele não é mau, ele é imperfeito. E é importante que nós saibamos disso, para que nós possamos dissociar o critério que nós, às vezes, colocamos, dizendo, não, essa pessoa é má. Não, ela não é má, ela ainda dorme na ignorância. Ainda é um espírito imperfeito, mas fadado à perfeição. Um dia chegará lá. Um dia será um espírito perfeito. Nós possuímos deficiências, porque nós já falimos em muitas vidas. Mas, nessas vidas que nós falimos, é porque nós não tínhamos ainda compreendido as máximas do Cristo. Porque ele recomenda que nós sejamos perfeitos. Como eu mencionei anteriormente, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, é propósito, é objetivo, é sonho, é aquilo que nós vamos alcançar. Então,
Jesus nos recomenda que nós busquemos essa perfeição para chegarmos próximos de Deus, para chegarmos à felicidade. E estamos, obviamente, sendo o tempo todo puxados pelos dois lados, que nos chama de um momento para sermos bons, e em outros momentos nos esquecemos e fazemos escolhas não tão valorosas. Mas dentro de nós jaz, lá no fundo, a possibilidade da perfeição. Aí Kardec pergunta por que essa diferença entre o saber e o fazer? Nós sabemos, mas não fazemos. É difícil. E a primeira coisa que os espíritos respondem para ele é: examine o seu coração. Examinemos o coração daqueles que estão questionando se é um espírito mau ou não. Nós já sabemos diferenciar o certo do errado, mas as nossas más tendências, os nossos vícios, os nossos desejos, eles estão parelhos, porque nós temos sintonia ainda no mal. Nós ainda temos este lado que não é tão valoroso. Por isso, de vez em quando, titubeamos. Aquele que já tem um caminho mais próximo da perfeição é um espírito mais elevado, que tem paz, harmonia, sabe perdoar e prega a caridade, pratica a caridade. Então, entre o saber e o fazer, há uma distância, mas essa distância vai diminuindo à medida que tomamos consciência da nossa necessidade de progredir. Nós somos criados simples em moralidade e ignorantes no saber, mas hoje fazemos escolhas equivocadas por falta de entendimento. E aí Kardec pergunta, se dentro daquela pessoa há um espírito que se pudesse chamar de demônio. E naquela época, qualquer pessoa que fosse má era tido como aquele que tem um espírito demoníaco. Hoje, já com esses esclarecimentos da espiritualidade, nós já sabemos que não existe esse espírito demoníaco naquela pessoa, mas que ele é um espírito imperfeito. Ele tem ainda, prevalecendo nele, mais o mal do que o bem. Mas isso vai mudar. O homem que age irrefletidamente, sem ter cuidado, imprudente, leviano, inconsequente, brincalhão, travesso, folgazão, malfazejo, pergunta a Kardec: e aqueles que são os levianos? E aqueles que são os malfazejos? E os brincalhões? Ali também tem um espírito mau? Vejamos. O homem que age irrefletidamente e tem todas essas características, claro que não é tudo numa pessoa só, porque é muita coisa para um só. Mas quem não conhece aquele que gosta de fazer piadinha sem graça com o outro? Quem não conhece aquele que gosta de tirar a cadeira, isso teoricamente, coisa de desenho animado, que tira a cadeira quando o outro vai sentar e dá risada? E aquele que age inconsequentemente? Mas, pessoa, por que você fez isso? Você não sabia que isso não era correto? Sabia, mas na hora não pensei. Ai, sabia, não achei que ele fosse ficar bravo. Assim é o espírito leviano.
por que é que nós estamos falando dessas qualidades de uma maneira mais prática, mais perto da vida comum? Porque nós somos espíritos, nós somos estas pessoas. E aquele que já conseguiu superar, ele é um feliz, porque ele já está começando a botar em si virtudes e tirando esses defeitos, tirando essas más qualidades. E aí, nós vamos entender por que é que nós temos gente assim ainda no planeta Terra. Aí, quando o Kardec pergunta, ele fala que Espírito Verdade responde que esses espíritos é a encarnação do espírito brejeiro leviano, porque eles querem saber o que acontece com o brejeiro leviano, porque ele não é uma pessoa boa, mas ele também não é uma pessoa má. Vamos olhar a questão 100 do Livro dos Espíritos. Lá nós encontramos a escala espírita. A escala espírita é aquela escadinha que nós vamos galgando vagarosa e lentamente. Nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, mas nós ainda não estamos nem na metade do caminho. Sabe onde que a gente está? Aqui, ó. Aqui embaixo, no comecinho quase da escada. Por quê? Lá embaixo, então, a escala espírita, 10 classes, 3 ordens. A 10ª classe dos impuros já foi, mas está dentro da 3ª ordem. Os levianos, aqueles tais brincalhões, aqueles que não fazem as coisas que devem ser feitas, que não têm ainda o bom senso desenvolvido. Mas como todos estão aqui, nesta 3ª ordem, nós não somos estanques. Nós não estamos só com uma qualidade ou só com um defeito. Nós temos uma mescla, dependendo do momento, dependendo da situação. Então, aqui são os espíritos imperfeitos. Eles são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, mas nós ainda somos inclinados para o mal. Orgulho, egoísmo, más paixões, fazemos. Tem intuição de Deus, mas ainda não o compreende. O seu caráter revela uma linguagem uma linguagem que não é boa e o mau pensamento. Então, vejamos. Tem uma amiga que ela diz que ela está entre os levianos e os pseudo-sábios, porque ela dá aula, ela fala assim, aquele que pega um texto e vai falar sobre aquele texto é pseudo-sábio, porque ele se acha na condição de quem sabe. Nós somos apenas estudantes, nós estamos trabalhando na nossa jornada. Então, veja, para tudo isso, está tudo aqui, ó, no nosso planeta de expiações e provas. Então, é por isso que nós ainda sofremos. É por isso que nós ainda temos tantas dificuldades. Mas vai passar, porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo para subirmos na escadinha. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos, seguindo. Aí, Kardec pergunta assim, os espíritos, ele coloca paixões, mas nós entendemos, no dizer dele, essas emoções mais fortes. Então, ele diz, os espíritos têm emoções diferentes que a dos encarnados? E aqui vale uma ressalva.
quando Kardec fala em espíritos, ele está falando em desencarnados. Quando ele fala alma, ele está falando de encarnados. Então, por isso ele pergunta se os espíritos têm emoções diferentes que a dos encarnados. E eles respondem não, porque assim fosse, vós também as teríeis. Ou seja, encarnado ou desencarnado é uma mesma coisa. Nós, espíritos, aonde formos, vamos levar as nossas aquisições. Nós vamos ser nós mesmos. Espíritos vão ter os mesmos tipos de sentimentos dos encarnados. Somos encarnados e desencarnados, a mesma coisa. O humor muda de acordo com o nosso momento. E cada um de nós tem as suas características próprias. A inteligência e a moral, qualidades do espírito, mas o corpo é um único espírito, que tem qualidades morais, qualidades intelectuais em diferentes níveis, conforme a evolução. Às vezes, evolui-se mais rapidamente a moral, em outras encarnações, mais o intelecto, mais a inteligência. Então, nós vamos trabalhando as duas asas. A cada encarnação, nós vamos privilegiando algumas necessidades e condições, sempre para nos melhorarmos, sempre para crescer. E aí, como a gente já estava dizendo, né? Inteligência e moral não estão ligadas, pode ser inteligente e não ter moral elevada, e olha que nós conhecemos muitos, convivemos com muitos, pessoas inteligentes, mas de vida viciosa, de moral duvidosa. A inteligência e a moral, se elas estão dissociadas, elas acabam revelando quem somos. Revela quem são os viciosos. Porque os viciosos cedem às influências dos outros. Aqueles que estão lhe influenciando. Ele cede porque ele ainda não tem a vontade férrea, a vontade própria. O espírito progride numa marcha ascendente e imperceptível. Aquela escala espírita, ela é para fins didáticos, porque nós vamos transitando por ela o tempo todo. Ora de um jeito, ora de outro, e às vezes até no correr do dia. Mudamos de um humor para outro, de um sentimento para outro. E mostramos isso para aqueles que convivem conosco, na rua, no trabalho. Nossa, uma pessoa tão inteligente me dá uma resposta tão agressiva desse jeito? Sim, sim. Porque lá no fundo, ela ainda traz tudo isso. Então, é um processo que nós, ao percebermos, nós vamos buscando mudar em nós, não no outro, em nós. E aí, a inteligência não determina o caráter moral. Nós temos dentro de nós muitas facetas. Aí Kardec pergunta para a espiritualidade se existe a possibilidade, já que é assim, uma hora de um jeito, outra hora de outro, se pode ter mais que um mesmo espírito ocupando o mesmo corpo. Ele diz assim, porque como é que de manhã está de um jeito e à tarde está de outro? Ele diz, não. É um único espírito. Aquele que habita aquele corpo, ele é único. Se fossem vários, nós teríamos que entender e aceitar que não existe a individualidade, porque aí seria uma casa
ou uma gaiola, como ele diz, cheia de pássaros, e que na morte abre e esses pássaros saem todos libertos, voando, cada um com o seu sistema emocional, cada um com as suas qualidades ou defeitos. E não é assim, é um espírito só. Nós não somos vários espíritos no mesmo corpo. Nós temos, sim, diversas faculdades. E essas faculdades são manifestação da nossa alma. A individualidade acaba comprovando essas manifestações. Quando nós recebemos as mensagens psicografadas, nós entendemos que ali é um espírito que está trazendo informação nesse momento de alguém que está na pátria espiritual, está desencarnado, mas é o mesmo que esteve encarnado. Aí as crianças, né, que até uma certa idade, eles convivem com os dois mundos e conseguem manter essa dupla ascendência. Muitas crianças relatam que tem lá o seu amiguinho imaginário. A psicologia diz que é o amigo imaginário. Às vezes é mesmo, mas às vezes podem ser espíritos amigos que vêm, conversam, brincam e se distraem. A influência do organismo. Agora nós vamos para a parte complicada. Porque esse corpinho que nós temos hoje, ele é a casa desse espírito. E aí, como é que é? Com o desencarne, o espírito conserva a inteligência, as qualidades morais, tudo aquilo que nós já falamos. Mas também os débitos do passado. E aí, quando nós vamos nos colocar para a reencarne, nem sempre nós temos ao nosso dispor todos os recursos. Depende. Depende. E depende muito. Porque imagine se nós que temos, né, uma tentativa de consciência, de abertura da mente, estamos buscando abrir a mente. Se nós tivéssemos a oportunidade de dizer assim, nesta encarnação, você pode escolher o que você quer fazer, como você quer fazer, e como é que você quer resolver os seus débitos do passado. Não tenham dúvida que cada um de nós ia pegar a mala mais pesada e dizer assim, é só essa vez? Aí ele vai dizer, só essa vez. Aí a gente ia pegar aquela mala pesadíssima, sair arrastando e chegava no meio do caminho e dizia assim, não dei conta. Então, por isso, Deus, em sua justiça e misericórdia, trabalha de maneira que nós possamos vagarosamente irmos trabalhando a cada encarnação uma necessidade, para que a gente não tente e se dê mal. O que somos, nós não escondemos, mesmo que revestidos por um corpo de carne. E esse organismo, ele pode, às vezes, impedir o espírito de se mostrar plenamente. Olha que situação. O organismo não é compatível com as minhas belíssimas qualidades. Não é dessa vez. Não é dessa vez. Dessa vez vai ser assim. Preta, pobre, pobre da periferia. Ponto. Não reclame. E aí, na 367, ele pergunta, o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Aí os espíritos respondem, a matéria não é mais do que o envoltório do espírito, a roupagem
roupinha que ele vai usar. O espírito, ao unir-se ao corpo, ele conserva os seus atributos da sua natureza espiritual. Mas, como tudo tem um mas, nem sempre ele pode se mostrar plenamente. O organismo não ajuda. Nós somos dotados de um corpo porque o Criador entendeu que esse corpo físico seria como um escafandro para aquele indivíduo que tem que descer às profundidades do mar. E eu preciso deixar um aviso aqui. Tudo que está aqui, tudo que está escrito, tudo que eu falo, não é nada meu, tá? Ou é o Kardec, ou é o Emmanuel, ou é o André Luiz, e assim por diante. Porque aqui a gente só passa para frente, tá? E aqui, no caso, é um exemplo que o Martins Peralva fala no livro Pensamento de Emmanuel, em que ele vai detalhar, né, alguns pensamentos de Emmanuel, e aí ele diz que para nós, para o espírito estar sobre o planeta Terra, é como se ele estivesse usando um escafandro e tivesse que se arrastar penosamente sobre a superfície da Terra. Assim, ele dá o exemplo do escafandrista, que para ir às profundezas do mar, ele precisa dessa roupa pesada, adequada. Se não houvesse essa roupa de ferro do escafandrista, ele seria destruído pela pressão das colunas de água sobre ele. Então, é um mal necessário. É um mal necessário para a gente poder viver aqui. A união com o corpo. Aqui, nós vamos perceber a bondade divina. A gente acha que não, né? A maioria acha que Deus esqueceu aqui. Ah, Deus esqueceu de mim aqui. Ah, não é dessa vez que eu vou conseguir fazer isso ou aquilo. Não. Deus não esqueceu de nós, e vocês vão ver. O corpo humano, máquina perfeita, é um instrumento valoroso para o nosso desenvolvimento físico e moral. Os órgãos não influenciam as aptidões. As aptidões estão lá, o espírito. Eles proporcionam as condições para que o espírito possa exercitar as aptidões e superar as adversidades da vida. Então, ele vai exercitando essas aptidões e superando aquilo que está em volta, as contingências da vida, aquilo que vai aparecendo, as dificuldades, os desafios. Mas aquele corpo, ele tem que dar conta de uma encarnação. O exercício das faculdades, ou seja, como é que eu sou uma pessoa que fala, o outro escreve, o outro canta e assim por diante. O exercício das faculdades depende dos órgãos, óbvio. Então, para eu cantar, eu preciso de um aparelho fonador compatível. Não é o caso. Então, ele vai dizer que esses órgãos vão servir de instrumento ao espírito encarnado. Mas, às vezes, elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. É aquela coisa do escafandrista. Está lá no fundo e a matéria é densa e não vai me permitir ser uma cantora lírica de primeira classe. Infelizmente, não é dessa vez. Um dia será. O espírito que está em processo de evolução, todos que estão aqui no planeta, pode se manifestar e conquistar grandes feitos. Ai, que esse apesar ficou separado, pelo amor de Deus, é junto. Apesar das limitações, ninguém viu, tá? Das limitações que o corpo possa apresentar. Ou seja, aquele corpo que está encarnado
pode apresentar limitações, mas para que esse ser, esse espírito, possa angariar mais virtudes, às vezes ele vem constrangido. Então, veja, a inteligência, diz o Stephen Hawking, é a habilidade de se adaptar às mudanças. Aquele que se adapta à mudança, ele sobrevive. Né? Não é assim a lei? Não é essa? O conservadorismo, por ser contra mudanças, é o exato oposto à inteligência. Esse rapaz, ele adoeceu, começou a apresentar sintomas da doença aos 23 anos, na idade adulta, já estava na universidade. Mas não se deixou abater pelas dificuldades. E foi trabalhando, produzindo, apesar do organismo, daquele corpo que foi se deteriorando. Aí, na Gênese, no capítulo 11, vem a grande explicação. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório, quando ele tem condições, e o apropria às suas novas necessidades. É aquela questão da mala. Não vou pegar uma mala maior do que eu posso. Aperfeiçoa-o, porque eu venho de uma encarnação em que eu saí vitorioso, e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, eu vou trabalhar esse organismo para que agora, nesta encarnação, eu tenha acesso a essas novas faculdades, a essas novas condições. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Aqui agora já tem esse senão, né? Porque se ele não tiver condições de inteligência, ele não dá conta de fazer nada daquilo que poderia fazer. Se ele não tiver condições morais, ele também não dá conta de fazer aquilo que deveria. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. Nós vamos, e durante muitos anos, aqui é primeiro básico. Esse ano, qual é o livro de férias? Os Mensageiros? Qual? Nosso Lar. Nosso Lar. Então, nosso lar é a construção do ser humano. Passa por todas as possibilidades da encarnação. E veja, ali nós vamos encontrar a descrição de cada pontinho que vai abrir para as outras obras de André Luiz. Mas também nós vamos encontrar a base da vida comum, das nossas mazelas, de como é que nós lidamos com a reencarnação. Então, veja, Deus deu os materiais. Aí nós vamos empregar bem ou malversar. Aí depende. Depende. Nós esperamos que possamos usar bem. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. A boa qualidade de um trabalho depende da boa qualidade da ferramenta. No Stephen Hawking, a gente sabe, percebe e entende que ali tinha um espírito inteligentíssimo. A ferramenta era boa, né? Aliás, era o contrário. O trabalho a ser feito era importante e valoroso. A ferramenta que não estava boa, porque o corpo que estava ruim, né? Não dava conta. Mas ele fez o que precisava.
Não adianta ter bom piano se tiver o pianista não for bom. Nós precisamos ter um bom piano e um pianista que tenha as condições de tocar. Não vai tirar um som qualquer, vai ser um bom pianista. Os espíritos superiores nos orientam a importância de cuidar do corpo, mantendo-o saudável, e isso vale para todos vocês que estão me ouvindo. Saúde é uma coisa, exagero é outra. Esse corpo tem que ser e estar a serviço do espírito. Ele tem que ser bom, ele tem que estar saudável dentro das nossas condições. E ele vai se aprimorar e vai desenvolver dentro das condições que o espírito vai se aprimorar e desenvolver dentro também das condições que o corpo permitir. Nós estamos vendo o exagero do culto ao corpo, a beleza, processos químicos, processos cirúrgicos que acabam deteriorando a saúde. O culto ao corpo, sacrifício da saúde pela aparência, é um perigo que beira o suicídio. Muitas vezes, por um processo cirúrgico mal feito, por uma substância ingerida, a pessoa pode passar grandes problemas de saúde ou até morrer. Então, nós precisamos de cuidar de como é que nós estamos fazendo com esse corpo que o espírito vai usar. Kardec diz, porque assim, no Livro dos Espíritos, isso, todo mundo presta atenção em mim agora, todo mundo aqui comigo, porque eu não quero ouvir nunca mais as pessoas lendo o Livro dos Espíritos sem saber o que está lendo. É assim, ó. Livro dos Espíritos, questão número tal, é pergunta que Kardec fez. A resposta é da espiritualidade, da equipe do Espírito Verdade. E o que está em negrito, o que está em preto, é comentário do Kardec. Então, olha aqui, ó. Eu vou aproximar bem para vocês verem a diferença. Ó. Aqui é texto, aqui é comentário, aqui é questão. Tá? Não confundam isto aqui com isto aqui. Isso aqui é Kardec. Isto aqui é Espírito Verdade. Que outro dia eu escutei uma barbaridade que eu falei, nossa senhora. Então, num desses comentários de Kardec diz assim, pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Então, essa ação da matéria, como nós já falamos de escafandrista, ele agora vem falar que é como se tivéssemos uma região pantanosa. E o enfraquecimento das faculdades. Pessoal, até aqui tudo bem? Esse silêncio, ele é perigoso. Nenhuma pergunta no chat. Segue o baile. Isso. Eles perguntam quando tem dúvidas. Pode. Então tá. Pode. As faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Não são os órgãos que dão faculdades ao corpo. Então, o órgão, ele está lá. Mas o desenvolvimento, essa interação entre o corpo e o espírito, o corpo e o espírito, os órgãos, ela é uma relação muito próxima e muito delicada. Porque é dela que vai aparecer a condição do espírito naquela encarnação. Aí, Kardec vai perguntar, as qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, né? As qualidades mais ou menos avançadas. Ah, não, o espírito. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, que é aquela questão do corpo, dos órgãos. Ela entrava o exercício dessas faculdades.
Então, é um bom pianista, mas a mão está com reumatismo, não vai tocar. Não tem jeito, tá? Pode dar piano bom e ele pode ter as qualidades. O corpo material é o invólucro grosseiro necessário, o espírito se utiliza para se expressar e a matéria pode ser um obstáculo. E é, às vezes, um grande obstáculo. E aí alguns trazem aptidões inatas. Todo mundo veio comigo até aqui. Aqui nós temos que fazer uma pausa, porque nós vamos falar daqueles temas que são difíceis. Kardec começa falando, e ele é do século XIX, é por isso que nós fizemos essa ressalva. Século XIX. Por quê? Porque ele vai usar os termos que usava na época. E aí, como é que ele pergunta? Ao ouvir isso hoje, as pessoas têm um arrepio, porque ele vai perguntar de cretinos e idiotas, se eles têm alma, se ali tem um espírito. Veja a gravidade da coisa. Mas vamos lá. Na questão 372A, Kardec, então, comenta. Ele faz um comentário longo, mas ele diz: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico, ou seja, do estado doentio. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Um espírito de elevada hierarquia, então ele consegue se sobrepor à matéria. Mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações ficam entravadas ou desnaturadas, como na idiotia ou na loucura. Então, aí, nesses casos, a matéria ela oferece muita resistência à manifestação dos órgãos. Esses são os casos da doença. E em tal estado, a alma não tem toda a liberdade. Ela não tem. Não dá acesso a toda a liberdade, a todo o potencial do espírito. E aí, nós vamos trazer um conceito simples, básico, do que é o idiota. É um grau avançado de atraso mental em que o coeficiente de inteligência é inferior a 20. E, nesse critério, disse que a idade mental é igual ou inferior de uma criança de 3 anos. Hoje em dia, nós temos instrumentos para fazer avaliações. Mas quando alguém, por brincadeira, sabe aquele espírito leviano lá de trás, chama o outro de idiota, ele está indo muito além de uma simples palavra. Porque o pensamento tem poder. O Felipe Pinel, ele diz que a alienação mental é uma doença que reflete especialmente o distúrbio das funções intelectuais, funções do intelecto. E ele classifica as neuroses como loucura, alienação. Há uma mistura aí que, como nós hoje temos uma enorme, uma infinidade de estudos que vão detalhando cada uma das neuroses, cada um dos transtornos, cada uma destas síndromes, nós hoje nem podemos falar qual é o nome correto daquela situação. No entanto, nós precisamos saber que ela faz parte daquele espírito, naquele momento. Essa é uma pintura que eu fiquei de olhar qual é o autor, eu acho que é Rembrandt, e não posso afirmar. E chama O Idiota. Eu vou verificar. Doença mental pode ser essa infinidade que a gente já falou. Melancolia, manias, demência, idiotia é o último grau da alienação mental.
E ela pode ser também a abolição total das funções da compreensão e a suspensão completa da atividade mental. Então, veja que esse espírito ele pode estar ali compactado, constrangido. Ou, e nós vamos ver por quê, né? A deficiência mental, diferentes níveis que se apresente por causa orgânica. E essas causas são várias. O corpo é limitado, o espírito não. O espírito é muito inteligente. O que entrava é a condição material, é o corpo. Agora, Kardec pergunta: qual a utilidade da existência de cretinos e idiotas? Como ele diz. Na Revista dos Espíritos, tem um estudo em que ele faz, Revista dos Espíritos, Revista Espírita, em que ele faz uns questionamentos sobre os cretinos, sobre os idiotas, sobre a loucura. E ele vai falando coisas que a gente olha e fala assim, gente, mas como é que pode considerar um louco uma pessoa só porque ela tem este defeito, este problema? Tudo era motivo. Esses cretinos idiotas, eles não fazem nem mal e nem bem. Mas pode ser uma expiação imposta pelo abuso de certas faculdades. Pensem que pode ser. Pode ser. Mas ele também pode ser para preparar uma encarnação em melhores condições. É aquele que às vezes abusou dessas faculdades. Então ele vai ter essa suspensão da sua liberdade para que ele se reorganize. E é muito sério isso, muito sério, porque alguns espíritos daqueles lá imperfeitos, eles ultrapassam o limite do razoável e aí ficam constrangidos no mal. As almas dos doentes não é de natureza inferior, porque estas expressões designam o tipo de deficiência do campo mental. Elas trazem almas humanas, o que é deficitário é o corpo, e o mérito está em suportar o constrangimento. Suportar o constrangimento sem revolta. E isso para todos aqueles que cuidam e aquele que passa por essa situação. Eu trago aqui esses meninos que têm Down, né? Mas que a expressão foi possível. Não era um grau tão comprometedor que eles fizeram filme e trouxeram um belo prêmio do Festival de Gramado. Por quê? Porque o espírito que mora naquele corpo é inteligente. Ai! É inteligente. E neste, o 8º dia, também um companheiro com algum problema neurológico. E temos muitos filmes, muitas histórias, muitos relatos destas situações. A loucura, distúrbio, alteração mental, afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo. Porque o que acontece? O indivíduo, ele não é louco 24 horas. Ele tem momentos de alienação. Ele tem momentos de desprendimento e toma atitudes que não são compatíveis com o seu jeito habitual de sentir, pensar e agir. Mas também um sentimento que foge ao controle. A pessoa começa a perceber que está se distanciando, que está fugindo da realidade. Mas, de repente, ele escapa. O nosso país, muito se tem histórias dramáticas a respeito da loucura.
A loucura, segundo a psicologia, pode ser uma condição da mente humana, caracterizada pelos pensamentos considerados anormais pela sociedade, nem sempre são, ou a realização de coisas sem sentido. É o resultado de algum transtorno mental. Tudo isso são conceitos simples, levianos até, porque é tudo muito mais profundo. Bezerra de Menezes, ele dizia que a loucura pode ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos, num sentido mais profundo, sobre a alma ou o espírito encarnado naquele corpo. Por quê? Porque ele foi pesquisar, foi comparar, foi analisar e percebeu que, em alguns casos, não existia problema na função cerebral. Eram influências que o outro trazia. O Departamento de Psiquiatria da Associação Médica Espírita do Brasil tem buscado fazer estudos para compreender o que é fenômeno cultural e religioso daquilo que é a loucura. Por quê? Porque em algumas manifestações culturais e religiosas há o transe, e ele ainda não é bem explicado. Então, eles estão pesquisando isso. Nos casos de loucura, existe uma imperfeição no funcionamento do cérebro. E a alienação está em todos os níveis, vários deles, ela está ligada ao corpo. Tem problema na essência, no cérebro. No livro Loucura sobre o Novo Prisma, ele conta, então, o caso desse filho, que, aliás, acho que era um filho e uma filha, mas, no caso, o filho passou muitos anos sofrendo um processo obsessivo, e este processo obsessivo de muitos anos é que deixou as sequelas neurológicas. Então, ele adoeceu por causa, e não que trouxesse um problema originalmente. Marlene, Amor, pode falar. Marlene, oi. Sim. Há uma questão aqui no chat, e você acabou de passar num slide anterior. A pergunta é: a suspensão da liberdade é não ter o livre-arbítrio naquela encarnação? Então, não é livre-arbítrio, não é só uma questão de livre-arbítrio, não. É uma questão de uma necessidade para se reenquadrar. Por quê? O livre-arbítrio é quando você pode escolher. Agora, existe, obviamente, uma questão muito mais ampla de livre-arbítrio, que é aquilo que a gente estava falando no começo, que é até onde eu posso ir, onde eu vou pegar a mala. Eu posso pegar a mala grande ou pequena? Não, você vai pegar só esse pedaço aqui. Meu livre-arbítrio é aquele tantinho ali. Dentro daquele tanto, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na questão da reencarnação compulsória, constrangedora ou coisa do tipo, é porque aquele momento era o melhor que se podia fazer por aquela criatura. Nós estávamos preparando uma outra aula essa semana, eu não posso falar muito, porque já falei. E nós estávamos falando sobre as condições do corpo. O Jerônimo Mendonça, aquele que é o gigante deitado, ele ficou anos e anos palestrando numa cama. Ele não podia se mexer, ele só mexia do pescoço para cima. Por quê? Porque por muitas encarnações ele foi suicida. Então, para que ele pudesse sair vitorioso desta vez, para o homem. Constrange. Aí pronto. Ele conseguiu fazer uma carreira valorosa. Então, vamos. Então, aqui, ó, são vários tipos de doença, vários tratamentos, para que as pessoas possam entender o que é que nós temos de doenças mentais e transtornos. Hoje, isso é enorme, é uma gama de estudos.
E a doutrina espírita, juntamente com os tratamentos médicos, recomenda fé e assistências espirituais, porque aí, se for um processo obsessivo, você atende aquele que está constrangendo o outro. Os espíritos nessas condições, pelo período de resgate ou de expiação pelos abusos cometidos, ele vai ficar muito tempo. A inteligência está aprisionada no organismo defeituoso e, cessada a influência, a mente volta à plenitude. Por quê? Porque o corpo está bom. Loucura por longos períodos ou apego à matéria pode acarretar ao espírito alterações mentais que ele leva para a erraticidade. Tá? Ele pode levar isso de volta. A gente não faz só coisa boa aqui. De vez em quando a gente erra. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, ela vai nos dizer quais são os problemas e quem somos nós. Muitos são os fatores de perturbação psicológica. Somos herdeiros de nós mesmos. Essa pode pôr na porta da geladeira e toda vez que fizer bobagem, volta e olha lá. Trazemos o que vivenciamos nessa e em outras encarnações. Os clichês mentais de dor e sofrimento vivenciados voltam em forma de desequilíbrio. Tudo aquilo. Fez bobagem, vai voltar e consertar a bobagem. Vivemos em uma sociedade onde o ódio e as fobias podem aumentar os casos de doenças mentais e levar ao suicídio. E veja que hoje nós temos o maior número de pessoas depressivas e suicidas. Eu trago o Van Gogh porque ele é um exemplo magno. Ele era uma pessoa saudável, ele adoeceu, ele se matou, morreu, foi para a espiritualidade e hoje ele volta e trabalha. Os amigos que fazem a pintura mediúnica reproduzem as suas obras, trazem as suas obras. Então, ele conseguiu dar toda a volta, fazer todo o circuito e ficar bem. Então, veja que nem tudo está perdido. E eu trago aqui rapidamente o Dr. Juliano Moreira, um médico negro baiano, fundador da psiquiatria no Brasil. O Dr. Juliano Moreira, ele trouxe uma contribuição valiosíssima para o estudo das mentes, da loucura, dos alienados, dos tratamentos para aqueles que estavam em condições débeis. Construiu um hospital e uma série de outras coisas para abrigar esses alienados que viviam abandonados pelas ruas. E ele tratou, inclusive nesse hospital que ele trabalhou, que ele construiu, e esteve lá o João Cândido, o Lima Barreto e muitos outros. E a obra segue com a doutora Anise Silveira, uma também psiquiatra, que faz da expressão artística dos alienados o tratamento psiquiátrico maior e funda o Museu do Inconsciente. O mais importante dos internos foi o Arthur Bispo do Rosário, que tem a sua obra exposta em museus internacionais. Porque dentro da loucura, ele achou a expressão artística. Isso é muito importante para que nós tenhamos essa noção de que o louco, ele é um espírito que está lá, inteligente, pleno. Vamos rapidamente para o suicídio. O homem não tem o direito de dispor da própria vida. Suicídio é transgressão da lei divina. Somente Deus tem esse direito. E aí, nós voltando lá na loucura, motivos da loucura pode levar ao suicídio. Por quê? A pessoa,
Aquele espírito quer se livrar daquela prisão, quer se livrar daquele constrangimento. Ele percebe que ele não consegue mais ficar preso ali. E ele está impossibilitado de se manifestar livremente. Então, ele busca a liberdade. Lê do engano, porque ele vai ter a liberdade do corpo, mas a vida continua. E a campanha que se faz em setembro, Setembro Amarelo, sua vida vale ouro, se precisar de ajuda, fale. Que nós todos tenhamos ouvidos para ouvir e perceber aquele que está sofrendo. Porque muitos, hoje, nós temos casos de muitas crianças, jovens, adolescentes, que por depressão, por angústia, por ansiedade, por abandono, por uma série de motivos, cometem o suicídio. Ato infeliz, de graves consequências para todos, né? E o suicida, ao exterminar o corpo físico, não acaba com sofrimentos físicos ou morais, e essa atitude pode piorar ainda mais. Voltamos ao plano espiritual com a nossa bagagem, levamos tudo aquilo que estava nos constrangendo e perturbando, porque os sentimentos são os mesmos. Ao reencarnar, trazemos uma programação que estabelece o período e o tipo de dificuldade. E são muitos os relatos que nós temos sobre o reencarne de pessoas de espíritos que cometeram suicídio. Essa programação não é definitiva e muitos fatores podem ser modificados durante a encarnação. Aí sim nós temos o livre-arbítrio, porque encarnados nós podemos fazer escolhas. E se fizermos escolhas boas, nós vamos minorar o sofrimento e conseguirmos nos desvencilhar daquele automatismo ou daquela angústia. Aquele que tem fé, aquele que cuida da sua espiritualidade, ele tem fé na vida e confia no futuro. Então, esse futuro lhe dá esperança. O suicida consciente, nossa, não dá tempo. Ele tem a intenção de acabar com a vida, ele planeja, ou ele é o impulso. Mas o desgosto pela vida pode ser desgosto pela vida, efeito da ociosidade e pela falta de fé. E ele pode ser classificado consciente, por deliberado ou por influência de terceiros. E esse deliberado é porque, às vezes, a pessoa acha, ele pensa que pode ser um amanhã melhor, ele se desespera. E nós temos que entender que a nossa vida é uma vida plena. Kardec ainda pergunta sobre a questão do sacrifício daquele que perde a vida para salvar o outro. Se não for por orgulho, está tudo bem. Mas se for por orgulho, não dá certo. O suicídio inconsciente, ele não tem a intenção, mas é o caso de abuso de substâncias químicas, overdose, ingestão de alimentos, aquele que abusa da gordura, depois é cardíaco, aquele que bebe demais, aí sofre dos rins, do fígado, e assim vai. E as consequências, responderá pelos seus atos, as suas acusações e lembranças, ele vai ficar com a mente, os efeitos psicológicos, repercussão na moral, e vai de novo ter uma reencarnação dolorosa. E essas moléstias graves ou loucura. De novo, essa questão do que eu sou, eu levo, que eu levo, eu trago. As moléstias podem ser para o espírito o bálsamo necessário, o lenitivo, a terapêutica, o medicamento para curar a alma. Quantas e quantas moléstias, às vezes, são o impeditivo de que você faça uma outra coisa muito pior.
A doutrina espírita revela que a vida é patrimônio de Deus e nós não podemos destruir. E as comunicações daqueles que suicidaram, eles vão nos contar o que passaram. Então é melhor não. E o Espiritismo, então, ele previne o suicídio, ele dá o amparo divino nos momentos difíceis, ele nos esclarece sobre a lei de ação e reação, o que eu faço agora vai repercutir do outro lado. O sofrimento é consequência das nossas escolhas, ninguém está carregando o pacote do outro. A vida não acaba, é uma vida em dois planos. A reencarnação é a oportunidade para evoluir, só um momento, não tem como. E a fé no futuro pode ser o que de melhor a gente tem. Só depende de nós. Certo? Eu acho que eu vou precisar de 5 minutos. Eu achei que não. Deu certo, pessoal? Pode usar aí os seus 5, 10 minutos sem problema. Não, eu acho que uns 5 assim vai dar. Deu certo aí com o pessoal? Sim. Então vamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 e 2, o Cristo Consolador. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 29 a 30. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cadê o negocinho aqui? Pensem bem. Ele diz que aqueles que estão em aflição, ele vai aliviar. Nós temos aqui a questão do jugo, porque a palavra em si, ela para nós hoje já não tem muito sentido. Mas é uma peça de madeira que se punha para guiar os animais, para eles trabalharem no arado na mesma direção. Não é para ir um para lá e outro para cá. Presta atenção nisso, porque isso é o fundamental da história. Ao mesmo tempo, ele significa que nós estamos impondo um caminho. Que este caminho é este aqui que deve ser seguido. Tá? Aí está aqui, né, a explicação para manter a junta emparelhada. Este está querendo ir para lá, este está indo reto. Nós somos o qual? Aquele que vai reto ou aquele que está querendo escapar? O jugo é símbolo de servidão, opressão e constrangimento. Disciplina, ou aquela disciplina que é forte, humilhante, ou aquela que a gente escolhe voluntariamente. Porque eu me conheço, me amo e quero ser uma pessoa melhor. E eu quero me aproximar de Deus. E é esse o jugo que Jesus se refere. Então, ele usa essa expressão para mostrar que aquele que segue as leis de Deus, ele vai chegar num bom lugar. Ele vai ter o seu alívio, ele vai ter o seu bom lugar. Então, aí ele diz que o jugo que Jesus se refere é para explicar como praticar essa lei de Deus para ser melhor compreendida. Então, ele vem mostrar que a prática da lei mosaica é através do amor, e não mais por aquela situação dura, olho por olho, dente por dente. Adulterou, apedreja até a morte. Roubou, corta a mão. Não. A submissão e obediência a Deus que proporciona ao homem o consolo e o entendimento das leis desse Deus amoroso e justo. É outra história agora. Jesus vem trazer outra coisa. Porque aquele Deus que pune, que julga, que castiga, que condena,
aqueles que não cumprirem a sua lei, não serve mais. Jesus vem trazer o outro, o Deus de amor, que se nós nos atrelarmos a esse Jesus com esse evangelho, nosso caminho será menos tortuoso, menos sofrido, nossas aflições vão ser suavizadas, porque por isso ele diz: o meu jugo é suave. O meu jugo é suave, ou seja, o meu evangelho é suave. Mas nós vamos ter que fazer diferente. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, tudo isso nós vamos encontrar a consolação na fé no futuro, na confiança na justiça divina. E é isso que Jesus veio trazer. Ele veio dizer para nós: me siga, vem comigo. Aqui é difícil, mas a gente pode fazer diferente. A vida nesse planeta demanda trabalho, dedicação, altruísmo, superação. Aquele que acredita que só encontrará alegrias, se engana. Mas aquele que só espera sofrimentos e não crê na vida futura, ele sofre, porque ele não tem fé e não tem esperança. Ele não encontra confiança na justiça de Deus. Ele não sente firmeza, porque a fé dele é titubeante. Ele sofre e não encontra lenitivo para suas aflições. Ele não entende o amor de Deus. Ele não entende que aquela aflição que ele está passando, ela é proveniente das suas dificuldades anteriores ou desta própria vida. Às vezes nós fazemos escolhas enganosas aqui também. Jesus conhecia muito bem cada um dos seres humanos. E aí ele afirma, ele diz: olha, eu vim buscar justamente aqueles que estão com problema, aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, aqueles que têm dores. Vem comigo que vai dar certo. Mas a gente quer ir pela porta larga, a gente quer seguir o caminho fácil. E ele diz: a necessidade de o homem ter fé e esperança para poder enfrentar as dificuldades. É com fé e esperança que nós vamos conseguir superar. Esse jugo suave, ele só pode ser suportado se nós percebermos que ele está nos ajudando a levar o fardo. Tinha o ditado que se usava, que dizia que Deus não dá o frio maior que o cobertor e nem põe fardo pesado em ombros frágeis. Então, é para isso que nós vamos buscar a nossa fé e esperança no futuro. Jesus vem trazer a paz à mulher cananeia, ele vem trazer a paz a tantos outros que, inclusive Pedro, que desembanha uma espada para defender Jesus. Ele diz: bote a sua espada de volta. Além de observar esses mandamentos, o homem tem outros deveres essenciais para com Deus e consigo mesmo. Trabalho, educação, família, tudo isso são situações desafiadoras para o nosso dia a dia. Mas nós vamos, aos poucos, compreendendo e nos fortalecendo para superá-los. Aos poucos. Ninguém se constrói de um dia para o outro, se reforma de um dia para o outro. Nós vamos sim fazer uma conexão com o alto e nessa conexão pedirmos ajuda. Todos estamos capacitados para transportar o fardo. Todas as atribulações, todas as dificuldades devem ser transpostas. E nós vamos sair daqui vitoriosos. Aqueles que não conseguem, eles sentem se desfalecer, as dificuldades parecem maiores que tudo. Vamos buscar um amparo, gente. Jesus está lá dizendo para nós: vamos lá, vem comigo. Mas nós temos que ir.
Nós temos que ir, nós temos que levar esse fardo até o final. E aqui eu trago a fé do centurião, porque ele reconhece Jesus, governador espiritual do planeta, aquele que poderia, mesmo que ele não acreditasse, mas ele de ouvir dizer nas virtudes daquele nazareno desconhecido, que ele poderia salvar o seu servo. E ele vai até Jesus e pede: eu mando na minha legião, e você manda um espírito ir lá resolver o meu problema com o meu servo. Ele confia plenamente que Jesus é capaz de ouvir dizer. E dia desse nós estávamos falando sobre aquele que a gente não conhece. A gente fala que ama a Deus, mas a gente não ama nem os amigos e os vizinhos que a gente conhece. Como é que a gente ainda quer falar que ama a Deus? Difícil. Mas nós vamos, então, buscar fortalecer a nossa fé, elevarmos o nosso pensamento, nos pormos em contato com esse amor de Jesus, buscarmos não nos alterar nos momentos difíceis e compreender que as nossas atitudes, que o nosso dia a dia, eles estão pautados na nossa fé, na nossa confiança em Deus e no amor que nós temos uns pelos outros. Que nós todos estejamos fortalecidos o bastante para nos superarmos, pegarmos as nossas aflições e seguirmos a Jesus. Ele está caminhando lado a lado conosco. E ele promete consolo, esperança, paz. E nós, fraternidade, abnegação, dar o primeiro passo, sem pensar em si, buscar a paciência, perseverança e levar a vida com mais leveza. Pense, a convivência fica mais saudável, a vida mais alegre e a gente mais feliz. Que Jesus abençoe e proteja todos vocês. Muito obrigada. Muita paz a todos. Obrigada, Marlene. Linda aula, esclarecedora, acolhedora e, assim, maravilhosa. Estão aqui já colocando no chat, muito obrigado, aula maravilhosa, também achei. A Marlene é uma grande trabalhadora da nossa casa, e assim nós vamos, neste momento, pedindo a Deus e a Jesus que a envolva em muito amor e luz, e que tudo aquilo que ela compartilhou conosco, todo esse esforço que ela teve, que Jesus dê em bênção sobre ela, recaia bênção sobre ela de muita paz, de muito amor e fortalecimento. Que você sempre esteja conosco, Marlene. É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Deus lhe pague e retribuo a todos que me deram a oportunidade de falar e me ouviram. Muito obrigada. Nós que te agradecemos de coração. E assim nós vamos partindo para o nosso encerramento, felizes, tranquilos, serenos e extremamente agradecidos a Deus. E vamos expandindo o nosso coração ainda mais. Vamos sentindo pulsar do nosso coração uma luz vibrante que se irradia, e nós vamos juntos formando um grande coração fluídico, um coração de amor. E com esse coração, nós vamos envolvendo o nosso planeta Terra em muita paz, em muita luz, sabedoria aos governantes, para que tenham maior responsabilidade do compromisso assumido. Nós vamos vibrando intensamente a todos que sofrem, sejam nos hospitais,
nos cárceres, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. Vamos pedindo a Deus e a Jesus que assim junto, que nós possamos juntos envolver todos esses que choram, que clamam e que sofrem. E nós vamos vibrando intensamente pela nossa casa, pelo selfie, que nos auxilia com tantos expositores, com esse lenitivo maravilhoso, com a oportunidade que temos das escolas evangélicas. Agradecemos, ó Pai, imensamente esta oportunidade que nos destes. Envolver em luz todos os expositores, em especial hoje a nossa companheira Marlene, envolvendo todos os alunos, e assim cada um de nós vai se incluindo, vai sentindo as bênçãos do Pai, a fortalecer cada um na perseverança, na fé, na determinação de ser melhor, de ser do bem, de trilhar o jugo leve. E assim, mestre amigo e querido, com os corações unidos, nós vamos também envolvendo em muito amor aqueles entes queridos que partiram e hoje estão na pátria espiritual, que sejam envoltos em muita luz, em muito amor, em muito amparo, que todos vocês pensem nos seus entes queridos, companheiros que já estiveram aqui e hoje estão na pátria espiritual, que recebam o nosso amor fraterno, o nosso grande abraço. E assim vamos abraçando a nossa família com todo este amor, rogando a Deus e a Jesus que eles sejam envoltos nesta luz e que também despertem mentes e coração para caminharmos mais felizes e melhores juntos com eles aqui nesse plano carnal. E vamos então, mais uma vez, pedindo ao Pai essas bênçãos, fortalecendo o nosso espírito, que tenhamos uma boa semana, que possamos estar juntos na próxima semana. E assim dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Que então damos por encerrada a nossa aula, agradecendo imensamente a Deus e a Jesus e a espiritualidade maior. Que assim seja. Boa noite a todos, meus queridos. E que aula. Obrigada mais uma vez. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Marlene. Obrigado a todos aí, a Rosana. Boa noite, obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, João. Boa noite. Tchau, Meus boa noite. bebezinhos. Mas todo mundo muito quietinho. Hoje Tô eles estão acostumada. mais tímidos, mas eles falam. Falei, nossa. Eles estão aqui, ó. Olha, tem várias coisas no chat. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite. Deixa eu olhar. Boa noite. E já te agradeceram também. A suspensão da liberdade é não ter o livre-arbítrio naquela encarnação. Aí não vai ter mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. Oi, Mari. Oi, boa noite. Boa noite. Não te ouvi. Ela falou, eu não ouvi. Ela disse que foi muito bom. As colocações, gente, incrível. Por mais que você tenha
E lá todo um contexto, a tua colocação foi bem abrangente e esclareceu muitas dúvidas, né? Foi muito Que bom, que bom. Eu fico preocupada quando ninguém pergunta nada, né? Porque eu falo assim, meu Deus, é tudo ou nada. E às vezes é tanta coisa para a gente pensar que, bom, normalmente a gente fala, a gente não falou. Mas sabe o que é também, Marlene? Eles já estão numa fase que eles já estão começando a ligar os pontos. Articulando, né? E aí, articulando. E você realmente explica de uma forma muito didática, muito boa mesmo. É mesmo. Dá um jeito, né? Dá um jeito. Mas não é fácil. Tchau, gente. Nós sabemos. Ai, amanhã de manhã tem outra. Você vai conseguir. Ah, sim! Não, já, a outra também já está pronta. Gente, Obrigada, viu, muito Marlene? obrigada. Beijo. Fica com Deus. Boa noite a todos. Tchau, Gustavo. Fica firme aí, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Aliás, falar tchau, Rosana, com o microfone desligado não adianta, né? Tchau,